Pessoal, então olha só, esse segundo item, né, ele é o capítulo 1, basicamente, do livro do Chiavenato, tá? Que fala um pouco da administração e das perspectivas, etc. Provavelmente, quando vocês até, né, lerem o capítulo, vocês vão achar um pouco a parte final dele até um pouco defasada, assim. Eu já vou fazendo alguns ajustes em relação a isso para que a gente possa avançar, tá? Acho que o mais importante, né, desse capítulo é a gente entender, né, tá logo aqui, entender o significado da administração. Ou seja, tem N definições, diversas definições, mas eu pensei aqui dos dois autores que a gente usa mais ou está mais próximo, né, e a gente vai estudar um pouquinho, entender um pouquinho essas definições. A primeira ideia de que a administração é o processo de tomar decisões sobre objetivos, né, e utilizando recursos, né, e com a utilização de recursos. Tá? Tem, inclusive, uma figura aí mais na frente que mostra a relação entre esses componentes. E o Chiavenato, ele traz uma definição um pouquinho diferente, que ele fala, olha, a tarefa básica da administração é fazer as coisas por meio das pessoas de maneira eficiente e eficaz. Tá? E vamos olhar, né, um pouquinho esses dois conceitos. Primeiro, para a gente entender a definição, a gente precisa entender um pouquinho os conceitos de eficácia e de eficiência. Né? O conceito de eficiência, eu vou, né, inverter até a ordem que está aí no slide, o conceito de eficiência ele é mais simples, né, que significa você, né, utilizar os recursos da melhor forma. Né? Ou seja, você fazer uma coisa, né, a gente está falando, né, faz isso aí de forma eficiente, né? Ou seja, fazer rápido, fazer com, né, utilizando os recursos, ou poucos recursos, né, dentro de um tempo adequado, né, um custo também mínimo, né? Ou seja, o conceito de eficiência ele não é muito estranho para a gente, tá? É uma ideia de fazer as coisas direito, né? Quer dizer, com baixo desperdício, né, dos recursos. Tá? A ideia de eficácia ela é um pouco diferente. E às vezes a gente usa essas palavras como, né, como sinônimas, mas elas não são. A ideia de eficácia está um pouquinho mais relacionada, está relacionada à realização de objetivos. Né? Quer dizer, ela não está relacionada em si aos recursos, ela está relacionada ao que tem que ser feito. Né? E aí tem uma discussão dentro das organizações, né, que às vezes você pode ser muito eficiente, ou seja, você faz as coisas bem feito, tá? Mas você não é eficaz. Ou seja, você não faz, né, as coisas que deveria fazer para levar ao melhor resultado, né, daquela organização. Tá? Então, esse cuidado, essa atenção é bem importante. Tá? Então, tem essas setinhas aqui, né? Quer dizer, a eficiência está relacionada aos meios, aos recursos, né? E a eficácia está relacionada aos fins, às metas. Né? Tem um quadro aqui do lado também, né, que detalha um pouquinho isso melhor. Aí, se a gente volta à definição, né, do Chiavenato, quer dizer, na verdade, é você combinar eficiência e eficácia, ou seja, fazer o que tem que ser feito e fazer direito. Né? Então, quer dizer, a ideia é que a atuação na organização ela seja efetiva. Ou seja, a gente tem metas a serem alcançadas, né? A gente trabalha, utiliza os recursos da forma mais eficiente, alcança essas metas, né? E a organização tem um melhor resultado. Tá? Acho esse. Desculpem. Eu acho essa ideia ela bem interessante, né? Mas voltando aqui, eu acho ela um pouco abstrata. Né? Quer dizer, envolve a gente entender, né, o que é eficiência, o que é eficácia, né? A gente entender, ok, a administração opera por pessoas, ok.
Eu acho a ideia do Maximiano de objetivos, recursos e decisões, acho uma ideia mais próxima da nossa natureza. Mas as duas definições são válidas e são importantes. Tá? O significado da palavra administração, né, vem do latim, como, né, grande parte, né, das palavras em português, né, ad é direção, né, ou tendência, né, e minister é a ideia de subordinação ou obediência. Né, então, ficou administer, né, que é em latim, e virou administração em português, e os termos são similares em outros idiomas latinos, né, no francês, no espanhol, no italiano, etc. O conceito, né, significa aquele que realiza uma função sobre o comando de outrem, né, quer dizer, aquela pessoa que presta um serviço, né, para outra. Tá? Ela dá uma ideia, obviamente, né, dá uma ideia geral do que a administração faz. Né? Quer dizer, tem um gestor, tem alguém que gere e tem alguém que é gerido. Né, ou alguém, né, várias pessoas que são geridas. Com isso, sim, a tarefa da administração passou a ser a de interpretar os objetivos propostos pela organização e transformá-los em ação. Quer dizer, o gestor ele tem um papel, né, talvez de pegar aquelas ideias abstratas sobre sonhos, visões, aonde que a organização quer chegar, né, traduzir isso em números, traduzir isso em metas, né, e organizar os recursos de forma a que essa busca, né, seja realizada, a busca em atingir esses resultados. Tá? Para isso, tem uma série de atividades, né, que ele faz, né, surge aí, né, a primeira delas, o planejamento, né, a segunda, a organização, né, dos recursos, depois, né, a direção, né, ou em alguma literatura aparece a palavra execução, ou seja, você, né, colocar ali os recursos para operar, né, a atividade de controle ou monitoramento, né, e essas 4 atividades, elas em algum aspecto são os pilares da ação administrativa. Tá? A gente vai ver mais à frente, tanto na teoria clássica quanto neoclássica, né, vários autores se debruçam sobre esse detalhamento, né, da tarefa administrativa. Tá? Então, basicamente, a definição mais fácil de ser utilizada, né, é essa ideia aqui de, olha, a administração é o processo de, né, planejar, organizar, dirigir e controlar o uso de recursos a fim de alcançar objetivos organizacionais. Tá? E aí o Chiavenato, né, pega um pouquinho a ideia dele lá, inicial, de eficiência, eficácia, né, de efetividade, e junta naquela definição do Maximiano, né, e traz para a gente uma definição aqui, um conceito que é bem palpável, né, que é bem operacional. Tá? A gente vai voltar, né, ao longo do curso, a gente vai olhar, não essa definição em si, mas essas funções, né, essas 4 funções principais, a ideia de recursos, a ideia dos objetivos organizacionais, como é que se desenha, como é que se trabalha, como é que se lida com eles. Tá? Então, aqui, basicamente, né, eu tirei lá do material do livro do Maximiano, mas serve aí para ambos os autores, na verdade isso aí é uma coisa hoje geral, né, a gente entender que tem uma relação entre recursos, objetivos e decisões. Né? Recursos que tem lá na organização, pessoas, né, informações, espaço, na verdade, dinheiro que você, né, transforma em instalações, tem um galpão, tem equipamentos, tem, né, veículos, etc.
né, tem software, tem, né, conhecimento, tem, né, processo de produção, tem uma série de coisas, né, tem marca, você tem objetivos, né, quer dizer, o primeiro objetivo, se a gente olhar para uma organização orientada a lucro, né, é ganhar dinheiro, né, quer dizer, não faz sentido você reunir recursos, né, sem pensar que lá na frente você vai obter, né, com esses recursos que você colocou no momento, né, V0, que num V1 você não vai ter mais recursos. Né? Então a ideia de ganhar dinheiro, a ideia, né, de você reunir recursos, aplicar em alguma coisa, né, e com isso conseguir mais, né, recursos, ela é uma ideia, vamos dizer assim, central desse processo, central, né, do capitalismo. Tá? Para você atingir esses objetivos, você tem que tomar uma série de decisões. Né? E aqui os 4 elementos aí da ação ou da função administrativa aparecem. Tá? E esses 3 blocos, eles se relacionam, né, o tempo inteiro. Então você tem recursos, toma ali um conjunto, né, de decisões, e aí de repente você atinge, né, os seus objetivos para aquele ano ou para aquele horizonte de 2, 3 anos. Mas pode ser que não, né? Você tem um conjunto lá de recursos, toma ali decisões sobre o que você vai produzir, quanto você vai produzir, o preço que você vai vender, né, aonde você vai vender, e aí você organiza toda todo esse processo, faz a tua produção, vende, né? Às vezes nem tudo que você planejou você consegue executar, né? E aí, quando você vai ver os seus objetivos, parte deles você atingiu, outra parte não, né? Então esse processo ele é contínuo, né? E aí você vai analisar, por exemplo, por que eu não atingi meus objetivos, né? Será que eu fiz algum erro no planejamento? Né? Será que os meus recursos eram suficientes? Né? Será que eu executei de forma adequada ou será que eu controlei de forma adequada? Né? Tem uma série de perguntas, né? De coisas que a gente pode inquirir para entender. Né? Às vezes os objetivos estavam muito altos, né? Estavam difíceis de serem alcançados. Né? Em outros momentos, né, faltava talvez recursos, você achava que tinha as pessoas que você precisava, né, e você não tinha, né, ou as instalações, os equipamentos, não tinha, né, e muitas vezes, aí são questões que não estão aí, né, são questões externas do mercado, do ambiente, né, quer dizer, por exemplo, como esse ano, né, em janeiro e fevereiro a gente estava pensando que a gente ia ter um ano, né, melhor para a economia, com algum crescimento econômico, né? Ninguém estava esperando, né, essa pandemia aí da Covid-19, né? E certamente ela mudou, né, todos os objetivos, fez com que as organizações repensassem, né, suas decisões, voltassem a se planejar, né? Que as organizações, inclusive, alterassem o seu rol de recursos, né? Quer dizer, às vezes algumas tiveram que diminuir, abaixar um pouco os seus objetivos, outras, né, tiveram que acelerar o processo de implementação, né? Quer dizer, esse é o processo, né? Ele é ativo, né? O processo administrativo ele é ativo e é dinâmico, né, ao mesmo tempo. Vou passar mais um pouquinho aqui. Sim, esse é um outro aspecto que eu quero comentar com vocês. Tá? Ciência da administração, né, eu estou até comentando isso aqui, antes da gente começar a olhar as teorias, as escolas, né, para vocês entenderem um pouquinho o mundo no qual a gente está. Né? Quer dizer, existe, né, existe um conjunto de teorias e existem um conjunto de práticas, porque afinal
né, é uma ciência, a administração é uma ciência social aplicada, né? A gente não fica dentro de um laboratório ou dentro da sala de aula dizendo o que a empresa tem que fazer. Não, a gente está, né, vivendo o dia a dia, né, e criando conhecimento em cima disso. Para vocês, assim, compreenderem melhor o que eu quero dizer, vou fazer uma comparação, uma analogia com a engenharia civil. Né? Ao longo do curso, aliás, devo fazer várias. A engenharia civil, né, a engenharia como todas as engenharias, a física, a matemática, elas são ciências exatas. Né? Então, se você vai construir por exemplo, uma ponte, você vai lá, faz os cálculos estruturais, né, faz o projeto de engenharia, né, calcula os pilares, né? Então, depois, se é um engenheiro calculista, às vezes a própria empresa construtora faz isso. Num segundo momento, né, você executa, você planeja que materiais você vai precisar, você compra esses materiais, você organiza o canteiro, organiza as etapas da obra, né? E num segundo momento, num terceiro momento já, desculpa, você executa essa obra, né? E depois conclui, entrega, inaugura a ponte, está funcionando. Então, assim, se você faz, né, uma ponte, faz um bom projeto e uma boa execução, dificilmente você vai ter problema, né, com aquele produto final. Né? Quer dizer, então, assim, se por acaso passa um tempo ali, 6 meses, 1 ano, às vezes menos, né, aquela ponte cai, né, você tem que entender, né, por que ela caiu. Se o projeto estava, né, errado, o pilar tal não aguentou o peso dos veículos, né, se os pilares estavam mal dimensionados, né, ou se é um problema de projeto, né, ou se é um problema de execução. Tá? Então, basicamente, se você faz as coisas corretas, né, dentro de um processo de construção, você vai ter uma ponte e a ponte vai ficar lá. Se você faz alguma coisa, né, errada, ou de forma incorreta, de forma incompleta, né, a ponte vai cair. Então, assim, é uma ciência, né, exata, até em função dos cálculos, em função de uma série de coisas que ela envolve. Tá? Então, né, conceito essencial, a engenharia, enquanto ciência exata, né, ela tem uma estruturação, né, que você entende, se eu faço as coisas direito, eu tenho um resultado correto. Se eu faço alguma coisa errada, eu vou ter um resultado errado. Tá? Pode até ser que essa ponte não caia. Né? Lá, na construção, o cara economizou, trocou um vergalhão lá, uma estrutura do que o engenheiro especificou por um outro mais simples. Ok. Tá? Mas, a princípio, ele deveria ter seguido, né, o projeto original. Tá? Na ciência social aplicada, a coisa é um pouquinho mais complexa. Né? Eu brinco assim, que você pode construir a ponte direito e ela ficar lá. Eu faço o projeto direito, construo direito, a ponte fica lá. Beleza. Né? Mas eu posso fazer a ponte direito e ela cair. Né? Pior do que isso, né? Mais complexo do que isso. Eu posso fazer, né, se eu fizer a ponte de forma errada, de forma incorreta, a gente já sabe que a tendência é que ela caia. Mas eu posso fazer a ponte errada e ela fica lá. Tá? Então, assim, esse exemplo, na verdade, é uma alegoria para mostrar para vocês que a ciência social aplicada ela é mais complexa, porque ela não é exata. Né? Ela tem uma série de dinâmicas. Tá? Vou fazer uma outra analogia para a turma do futebol, né? Para quem gosta de futebol vai entender o que eu vou falar. Você tem um time, muitas vezes, que o time é razoável, né? Mas não, ou até um bom time e não está indo bem. Tá?
E aí aquele negócio perde 2, 3 partidas seguidas, a torcida vai protestar na frente lá do estádio, né? E aí demite o técnico, às vezes afasta um jogador, né? E vem um outro técnico, pronto, arruma a casa, o time começa a ganhar. Entendeu? Então, assim, a gestão tem muito desse aspecto, né, do aspecto das pessoas, né? Ela é um fenômeno social, ela está relacionada a comportamento, a cultura, né? Então, assim, a gente tem que prestar atenção nesses aspectos, tá? E aí algumas das teorias, inclusive, que a gente vai olhar, né, ao longo desse curso, transitam nessa direção. Algumas tentam trazer a administração para próximo de uma engenharia, de uma ciência mais exata, né? E outros, né, mostram que não, que você tem que levar em conta, né, as relações humanas, o comportamento e coisas desse tipo, tá? E a gente vai, né, trafegar nisso aí, tá? O mais legal da ciência, né? Olha, eu vou dar ainda um outro exemplo, que também eu acho bastante interessante. Quer dizer, na verdade, a mesma forma que acontece com o técnico de futebol, acontece com os gestores. Né? Você tem, às vezes, o cara é um presidente de uma empresa, chega lá, ou um diretor, chega a um cargo alto, a empresa vai muito bem, obrigado, né? Aí vem uma empresa concorrente, contrata aquele cara, ele foi ótimo na empresa tal, não sei o quê, aumentou as vendas, gerou mais lucro, e traz aquele gestor, né, para a empresa B. E aí ele chega na empresa B e ele não consegue ter o mesmo desempenho, né, que ele teve na primeira empresa. Tá? Quer dizer, isso está muito relacionado. Né? Será que ele ficou mais incompetente? Né? Será que ele desaprendeu a trabalhar? Né? Não. Né? Quer dizer, o ambiente corporativo, né, a cultura das organizações são diferentes, as pessoas são diferentes, né, às vezes o momento de mercado da economia é diferente, né, e isso afeta os resultados. Tá? Então, assim, para a gente, né, dar um passo e seguir. O legal da ciência da administração, assim como né, na economia, nas ciências contábeis, é que você tem aspectos teóricos e você tem aspectos práticos. E a administração é uma ciência que ela parte muito da prática. Quer dizer, na verdade, começou-se a realizar atividades, né, gerenciais muito antes de existir qualquer tipo de teoria. Né? Então, os administradores estavam lá. Né? A gente tem empresa, né, o conceito moderno de empresa ele surge lá mais ou menos pelo século XVIII, mas já existiam, né, empreendimentos antes. Né? Quer dizer, se a gente pensar que as forças militares, né, é um tipo de organização, né, quer dizer, remonta lá, né, sei lá, talvez 2, 3 mil anos antes de Cristo, talvez mais, e esse tipo de organização seja estruturas militares, né, seja o governo, depois seja a igreja, né, até chegar à empresa, elas tinham suas formas de gestão, né, e que era baseada essencialmente na prática. Quer dizer, a construção de uma teoria, né, ou de um conjunto de teorias para entender o que se fazia no âmbito das organizações, né, é muito mais recente. Né? Começa no século XIX, né, no fim do século XIX, 1850 em diante. Algumas dessas, vamos dizer assim, tentativas de compreender a administração muito no campo ainda da economia, né, ou da própria contabilidade, das ciências contábeis, tá? Já no século XX é que ela começa a ganhar um corpo teórico significativo. Tá? Então, a formação do conhecimento, né, nesse nosso campo de estudo, ele vem muito mais da prática para a teoria. Né? Você vê a prática e você teoriza a partir dela. É claro que algumas teorias, né, elas surgem a partir de estudos
tá? E aí elas vão à prática, né? São colocadas em prática, e aí a partir das experiências reais volta-se a teorizar. Tá? Então a formação e a disseminação do conhecimento em administração está muito relacionada a essa comunicação entre, né, teoria e prática. Tá? Por isso que essas 4 caixinhas, né, estão essas 2 esferas aí, né, as setinhas vermelhas e as verdes, né, indo em todas as direções. Tá? Esse é um movimento que se alimenta, e vocês vão ver isso nas escolas ou nas teorias que a gente vai olhar ao longo do curso. Tá? Bom, não vou me alongar mais aqui. Eu acho que o importante era que vocês entendessem, né, que a gente está tratando de uma ciência social aplicada, que a gente está tratando de fenômenos do mundo real. Tá? Como é que a administração, né, se relaciona aí com outras disciplinas? Né? Na verdade, ela tem o relacionamento com a economia, com a administração, já vem falando, com a engenharia de produção também, mas não só com essas ciências. Tá? Se relaciona com a filosofia, né? Vários filósofos escreveram, né, tem ideias, escritos que são relevantes para a administração, né? Pensa lá o Maquiavel, né, o próprio, sei lá, o Platão, etc. O Platão fala sobre a gestão do Estado. Né? Quer dizer, o Maquiavel fala sobre, né, em algum aspecto, a gestão do Estado, mas de um outro ponto de vista, não organizacional, mas de talvez do envolvimento, né, das pessoas, ou da forma de lidar ou manobrar as pessoas. Ciência política, né, sociologia, né, tem muito da administração que está relacionada à psicologia. Tá? Então a gente vai também fazendo essas conexões ao longo do curso, e essas conexões elas vão ser feitas também em outras disciplinas ao longo também da vivência de vocês aqui na UF com a gente. Estudar administração. O que a gente estuda, né, na administração? Tá? O estudo, o conteúdo que a gente estuda, ele varia um pouquinho de acordo com a teoria ou com a escola considerada. Tá? E aí o grande desafio né, dessas disciplinas de teoria geral é a gente conseguir abordar várias teorias sem bagunçar muito a cabeça de vocês. Né? A ideia da gente abordar aí as teorias de uma forma organizada, né, e que vocês depois não misturem uma coisa com a outra, entendam essa evolução histórica, né, e fiquem com o mundo real, o que acontece hoje, né, na cabeça de vocês. Tá? Cada autor da administração ele aborda, né, uma série de variáveis de um jeito. Né? Até por isso que eu comentei ontem com vocês da diferença entre os livros. Né? O campo ele é muito grande, o volume de conteúdo é muito grande. Tá? Mas, basicamente, a gente identifica 6 variáveis: tarefas, estrutura, pessoas, ambiente, tecnologia e competitividade. Essas 6 variáveis, elas são tratadas de forma diferente, né, por cada uma das teorias que formam o conjunto, né, que a gente chama de teoria geral da administração. Umas privilegiam mais um aspecto, outras, né, privilegiam outro aspecto. Tá? Isso mostra, né, que, como a gente está lidando com fenômenos sociais, trata-se, né, portanto, de um fenômeno que é complexo. Tá? Essas variáveis elas sofrem influência, né, e influenciam, né, umas às outras. Tá? E isso que complica, às vezes, um pouquinho o estudo, mas isso hoje já está bem organizado. Isso aqui eu já falei, é uma versão. Tá.
Aí estão as 6 variáveis, né, e a combinação entre elas, né, ou seja, a organização, na verdade, ela é o resultado, né, da combinação entre essas variáveis, tá? E aí, como que essa coisa, né, se organiza? Inicialmente, tá lá, né, pelos anos 20, que são as primeiras teorias que a gente vai ver, a administração começa com uma ênfase nas tarefas, né, porque era um período ainda, né, de operação fabril, de crescimento da produção em massa, né, do aumento do consumo em massa, e aí entra a administração científica, né, e como principal modelo teórico. A seguir, né, a gente vê que a tarefa é importante, mas que a estrutura das organizações também é importante. E aí algumas teorias cuidam disso, né? Primeiro o Fayol, que é contemporâneo ao Taylor, né? O Ford, o Taylor e o Fayol, que a gente deve ver aí semana que vem. A discussão de burocracia do Weber, e mais à frente a teoria estruturalista, que junta aí elementos dessas duas, dessas teorias aí anteriores. Tá? Num terceiro momento, surge a questão, né, do papel das pessoas. Né? Quer dizer, se tratou de tarefas, tratou de estrutura, se está falando de recursos e como alocar recursos, mas as pessoas também são relevantes. E aí surge a teoria das relações humanas, que surge no primeiro momento, depois mais à frente ela é desenvolvida e cria um outro arcabouço que se chama teoria comportamental, até chegar à ideia de desenvolvimento organizacional. Depois surge, né, a ênfase no ambiente, quer dizer, você pensar não só para dentro da empresa, né, mas você pensar também fora, aonde o mercado que ela está, né, o ambiente econômico, com quem ela interage, etc. E aí surge a ideia de teoria de sistemas, né, de teoria da contingência. Né, a teoria da contingência acaba dando uma ênfase em tecnologia. Mais recentemente, a gente tem o surgimento aí de uma série de novas abordagens, né, que traz o tema da competitividade. Vocês ouvem, né, certamente é o que a gente está próximo da nossa realidade atual, né? A gente ouve muito falar, olha, esse produto não é competitivo, essa empresa, né, não é competitiva, né? A Embraer consegue competir lá com as empresas, né, estrangeiras e botar o produto dela no mercado internacional, né? A soja brasileira é competitiva, né, lá fora, porque apesar do custo de transporte ser mais alto, a forma como a gente gerencia, né, a produção aqui no Brasil, ela é muito mais produtiva em termos de hectare lá, metro quadrado ou hectare, né, dá muito mais produção por hectare, coisas desse tipo. Tá? Então a questão da competitividade, ela vem sendo central aí, pelo menos nos últimos 20, 30 anos, né, está relacionado ao processo de globalização, né, e traz uma série de mudanças e transformações. Tá? O que é importante a gente ter em mente, e eu sei que nesse primeiro momento, né, esse emaranhado de teorias aqui não facilita a vida de vocês, né, na verdade assusta mais do que esclarece, é que cada uma dessas teorias elas surgem em resposta a problemas empresariais de uma determinada época. Né? E aí por isso que a gente vai olhar algumas delas, quer dizer, nós vamos olhar todas elas, algumas de uma forma mais relevante, outras menos, né, e chegar à atualidade. Tá? Essa aqui é a nossa ideia. Tá? Eu gosto também que vocês percebam, né, que um aspecto ela tem um componente, vamos dizer assim, de história, né, de história econômica.
né, que aí fica mais fácil, vocês fizeram, né, disciplinas de história durante toda a formação de vocês, né, e entender que, na verdade, a gente está falando um pouco da história do século XX, né, e que cada uma dessas, né, teorias, abordagens, né, e conceitos, eles surgem numa determinada época, né, e que o século XX foi um século, né, de grandes transformações, de transformações aceleradas. Né. Eu gosto dessa figura aqui também, né, que além dela ter as datas ali, os anos nos quais surgiram, né, as principais aí, teorias e abordagens, né, ela faz também esse outro caminho aqui, né, de mostrar, olha, lá no início do século, no primeiro quarto do século, tinha, né, um foco na gerência administrativa visando racionalizar o trabalho. A ideia de tarefas, né, de estrutura. Tá? Já, né, lá para os anos 30, quer dizer, surge a ideia, né, da importância das pessoas, né, surge o movimento e depois a teoria de relações humanas. Quer dizer, o foco está mais nos processos, como as pessoas executam, né, as atividades, etc. Já ali do final do século dos anos 30, né, até o pós, aí, Segunda Guerra, anos 50, o movimento que a gente chama do, né, funcionalismo estrutural, né, que se representa na teoria estruturalista, que é um foco na gerência por objetivos. Né, quer dizer, aquela ideia, né, você transita lá do movimento de racionalização da ideia de eficiência, né, para o movimento do funcionalismo estrutural para uma ideia de eficácia. Né, quer dizer, fazer direito o que tem que ser feito. Depois surgem, né, a partir dos anos 60, surge uma série de movimentos, alguns até em paralelo, mas tem um predomínio dessa ideia dos sistemas abertos, né, onde as organizações interagem entre si num ambiente, e que a ideia do planejamento estratégico ela é importante. A gente vai olhar isso, inclusive um dos temas que está lá no final, a parte de estratégia, planejamento estratégico, que eu quero, assim, enfatizar isso bem com vocês, tá? O curso, né, de graduação, de administração, ele tem disciplinas, né, de administração estratégica, né, vocês vão ter essa disciplina lá no 5º período, mas tinha uma outra, na grade anterior, tinha uma outra disciplina no 3º período, mas ela foi tirada, né, e aí parte do conteúdo está aqui com a gente. Então a gente tem que olhar isso aí um pouquinho, porque, né, o planejamento estratégico é algo que continua sendo presente nas organizações. Tá? Já para os anos, né, 70, surge ali um movimento que a gente chama das contingências ambientais, que é essa questão do foco na competitividade. E agora já, né, ainda está aqui no século XX, mas na verdade já para o século XXI, você não tem você não tem um movimento predominante, mas na verdade você tem uma combinação de características desses movimentos, né? Quer dizer, a eficiência continua sendo importante, as pessoas e os processos continuam sendo importantes, né? A gerência por objetivos, ou seja, você ser eficaz continua sendo importante, fazer planejamento, idem, e ser competitivo, idem. Né? Então a gente está olhando os sinais que a gente tem é que, na verdade, cada vez mais o foco está no papel empreendedor, né, do gestor, como gerador de riqueza para a sociedade. Tá? E aí o empreendedor não é só aquela pessoa, né, que abre uma empresa e fica bilionária e aparece na capa da revista. Né? Na verdade, um empreendedor é muito mais um comportamento organizacional. Por esse motivo também, né, que o tema do empreendedorismo, né, eu vou trazer para vocês também lá no fim
do nosso curso. Tá? E vocês vão ter uma disciplina lá na frente, eu não sei se é sexto ou sétimo período, sobre inovação, né, empreendedorismo e inovação, que ele vai tratar mais detalhes desse tema. Tá? Então, essa ideia dessa cronologia ao longo do século XX, tá, eu acho que ela ajuda bastante a gente a se organizar, né, a estudar, a entender os capítulos, né, entender as partes que vêm daqui para frente. E, exatamente, assim, eu tentei organizar o material exatamente seguindo essas teorias e tentando manter essa cronologia. É claro, né, que vocês estão vendo aqui, não é assim, um movimento acaba para começar o outro, né? Eles convivem durante um tempo, né? E características, às vezes, de um movimento vão sendo incorporadas, né, em outros, tá? Então, a gente vai ver essas evoluções também. Né? Uma ideia que aparece numa determinada teoria, depois ela perde um pouco aquela importância, e lá na frente, né, a importância numa outra teoria volta a ganhar ênfase, ganhar destaque. Tá? Aqui só para organizar um pouquinho a ideia de vocês, tá? Quer dizer, em relação àquelas 6, né, ênfases ou atividades, né, as teorias administrativas, né, e os seus enfoques. Tá? A científica lá, como eu comentei, foca nas tarefas, a ideia de você racionalizar, né, o trabalho. Tá? Quer dizer, na verdade, isso aqui são, né, 2 slides atrás, aquele texto inicial, de uma forma visual mais bem organizada. Tá? Esse é o tipo de slide que eu acho assim, muito bom quando você vai fazer uma revisão para a prova, quando você vai organizar as ideias, né? Por exemplo, você saber, né, as características principais, né, de cada uma dessas teorias, né? Ou então você saber as críticas, as limitações, né? Esse é o tipo de coisa que pode, né, cair numa prova, numa questão, né? Eu pedir para comparar, ou uma prova escrita, pedir para comparar uma teoria com outra, características de uma com outra, tá? Coisas que a gente pode até, eu sempre falo isso, né, que não necessariamente que vai cair na nossa prova aqui, tá? Mas certamente vocês vão fazer diversas provas, né, ao longo da vida de vocês, provavelmente algumas de concurso público, né, e concurso público que tenha conteúdo na área de administração, certamente, né, vai olhar algumas dessas escolas, né? Então, por exemplo, quando eu fiz o concurso público aqui para, né, a UF, para ser professor, um dos temas que caiu para mim, né, foi exatamente comparar a administração científica com, né, o sistema japonês de produção, o sistema Toyota. Né? E eu tive que escrever sobre isso, depois tive que dar uma aula sobre isso. Né? Então, são coisas que a gente, né, essa compreensão de como a ciência na qual a gente vai atuar, como é que ela se organiza. Né? Quando a gente fala ciência, né, às vezes parece que é muito abstrato, muito pouco prático, tá? Mas no nosso caso aqui não. No nosso caso vai ser bem operacional. Tá? Deixa eu ver o que mais aqui. Eu gosto também dessa figura. Essa figura não é do material assim de vocês, né? Mas é legal porque é para a gente fazer um pouquinho também um link com o conhecimento de história que vocês têm, né? Que vocês trazem lá do segundo grau. Né? Quer dizer, vocês, né, sabem que lá atrás, até 1750, né, o grosso da produção econômica era agrícola, né, quer dizer, não tinham grandes cidades, as pessoas moravam no campo, em propriedades, produziam, né, um determinado
produto, quer dizer, no máximo ia uma cidade trocar aquele produto lá num mercado, numa feira. A gente vê isso, sim, em vários filmes. Você tem uma revolução, né, a partir aí dessa metade do século XVIII, que é a primeira revolução industrial, né, que as fábricas começam a ser organizadas, uma série de tecnologias são desenvolvidas, a gente tem, né, começa uma migração do campo para a cidade, tá? O produto industrial ele cresce, né, e aí depois, já no século XIX, tem uma segunda revolução industrial, né, e aí a gente passa o século XX como uma era, né, industrial, e a partir dos anos 70, com a entrada aí da tecnologia de informação, né, o surgimento dos computadores, a gente, né, caminha por uma revolução que seria pós-industrial, né, que a gente chama aí de revolução da informação. Essa lógica, né, vamos dizer assim, essa onda de transformação no ambiente econômico, né, a gente pode olhar essa parte do século XX em relação também às eras empresariais. Quer dizer, mais ou menos ao longo do século XIX até os anos 20, quer dizer, você tem a chamada era da produção em massa. Né? Ou seja, você aumenta as escalas de produção, vai aumentando as escalas, né? Ou seja, numa fábrica eu boto mais equipamentos, mais pessoas e produto. Né? E com aqueles produtos eu vou, né, conforme você aumenta a tua produção, o teu custo de produção cai, o produto se torna mais barato, mais acessível, mais gente compra, né? E aí quanto mais gente compra, mais necessidade tem de produzir, né? E acaba sendo um produto de, né, produção e consumo de massa. E aí tem uma série de modelos, né, ou de teorias relacionadas a isso. Né? A gente vê ali a administração científica, a parte da burocracia, né, a parte de relações humanas. Num segundo momento, essa questão da produção em massa, as escalas de produção crescem tanto que você precisa começar a repensar, né, a organização dessas empresas. Tá? E é isso que a gente vai ver muito, né, com o surgimento da Ford, da GM, né, com alguns estudiosos, o Alfred Sloan, que é o cara que cria a GM, né, com o Henry Ford, que organiza a Ford, com o próprio Peter Drucker, que veio um pouquinho depois, né, como é que a eficiência é usada para melhorar os resultados da produção de massa. Pós anos 50, quer dizer, você tem ali o surgimento das eras ali da qualidade, da competitividade, e aí entram, né, novos modelos. Tá? O principal aqui é a questão das técnicas japonesas de produção. Tá? E aí é um item também que não está abordado no Chiavenato, tá? Mas ele está muito bem abordado no livro do Maximiano. E eu estou trazendo ele para vocês lá no final do curso, tá? A questão da qualidade e, né, da gestão da qualidade e do sistema japonês de produção. Quer dizer, é essencial que vocês tomem contato com esse modelo de produção, porque é basicamente o modelo de produção que está hoje, né, nas empresas. Tá? E, né, já nesse século, que a gente chama dos modelos emergentes, né, da empresa virtual, né, da empresa que está na internet, que não existe, né, você não tem uma loja física, você não tem escritório, né, da questão da gestão do conhecimento, que passou a ser importante, né, quer dizer, a questão aí do teoria do caos, teoria da complexidade, quer dizer, tem uma série de aspectos, né, tem uma série de teorias, modelos, abordagens, técnicas que surgem, né, e a gente vai olhar várias delas, questões aí de terceirização, quarteirização, reengenharia, downsizing,
né, a própria gestão do conhecimento e inovação, né, a questão da aprendizagem organizacional, né, a gente vai abordar um pouquinho todas essas coisas ao longo até dezembro. Tá? Mostrar um pouquinho para vocês também, né, uma outra forma de olhar, né, essas eras, tá, ao longo aí também do século XX, né, na parte de baixo, né, você já tem ali o que a gente já olhou, né, começa com a produção em massa, depois a eficiência, depois a qualidade, né, e depois a competitividade, mas a gente olhar um pouquinho qual a ênfase, né, qual o valor principal para a organização. Tá? Num primeiro momento, a organização está olhando muito para dentro, em melhorar a forma como ela produz, em melhorar a alocação, o aproveitamento dos recursos. Né? Aquela ideia ainda da eficiência. Tá? De eu, né, não ter desperdício, de eu produzir melhor, de eu ter algum tipo de controle de qualidade para saber se o meu produto está bem feito ou não, coisas desse tipo. Num segundo momento, você já vê ali do metade dos anos 80 em diante, essa ideia ela cai um pouquinho, né, a ênfase em relação à empresa, à eficiência, ela diminui um pouquinho e passa-se a ter mais ênfase no valor para o cliente. Né? Quer dizer, o cliente, na era de produção em massa, ele não era tão importante, porque os produtos, em algum aspecto, eram padronizados. E ele comprava o que tinha disponível. Quer dizer, ele comprava o que estava disponível lá, né? E não estava muito, não tinha uma demanda muito grande por diferenciação. Né? Você ia comprar uma geladeira era uma geladeira. Cada fabricante tinha um modelo, eles eram basicamente todos muito parecidos. Né? Quer dizer, a partir dos anos 80, acho que o cliente, o consumidor, ele fica mais sofisticado, ele começa a demandar, né, uma customização maior, né, e as tecnologias também de produção, né, a partir da entrada do modelo japonês de produção, passa a permitir uma maior variedade, uma maior customização do produto. Né, e aí a palavra customização é uma palavra que vocês, né, conhecem bem. Tá? A ideia de atender bem o cliente, né, de surpreender o cliente, de de atender as necessidades dele ou de superar as necessidades dele, né, passam a ser relevantes, tá? Porque as questões de eficiência e eficácia do ponto de vista produtivo, elas estão resolvidas. Né? Quer dizer, a empresa já produz num alto nível de qualidade, já produz né, com diversas técnicas, com a tecnologia mais moderna, ou às vezes ela nem precisa produzir, né? Ela desenvolve o produto e tem uma outra empresa especializada que faz a fabricação. Né? E aí essa ideia, né, de valor para o cliente, ela passa também a incorporar a questão do marketing. Quer dizer, o marketing passa a ser um instrumento que gera valor. Né? Quando a gente olha a marca, né, eu vou comprar uma camisa da Tommy, né, eu quero um óculos, mas só se for Ray-Ban, né? Quer dizer, tem, né, uma valorização do ponto de vista, né, do consumidor, tá? Entendendo que esse marketing agrega, né, agrega funcionalidades e agrega qualidade, né, a um determinado produto. A gente vai olhar isso também quando a gente olhar lá a parte né, de estratégias de diferenciação mais a fundo no nosso conteúdo. Tá? Deixa eu ver o que tem mais aqui. Tá. Daqui a pouco eu já estou parando para a gente trocar algumas ideias e voltar em alguns desses pontos. Então, assim, administração na sociedade moderna. Né? Cada organização, né, ela requer
quer dizer, que se alcance, né, objetivos dentro de um cenário que hoje envolve concorrência acirrada, tomada de decisões, né, coordenação de um número quase infinito de atividades, condução de pessoas, avaliação do desempenho, né, quer dizer, a questão das metas, tá, e a obtenção e alocação de recursos. Quer dizer, a gente já pegou aquela definição do Chiavenato, que tinha ali as 4 atividades, né, que falava ali de planejar, organizar, dirigir, controlar, e já detalhou um pouco mais. Quer dizer, você pensar uma organização, seja uma empresa, né, seja a universidade, seja um órgão de governo, né, seja uma ONG, né, uma ONG, todas elas têm que fazer esse conjunto né, de atividades. Tá? E aí, a pessoa, ou as pessoas que fazem essas atividades, elas precisam ter uma formação ampla e variada. Né? E aí, por isso que a gente fala que o curso de administração, ele, em algum aspecto, ele é um curso genérico, porque você vê uma série de coisas. Né? Você precisa ter contato com uma série de temas diferentes, alguns vindos, inclusive, de outras ciências. Então, vocês têm, né, uma série de disciplinas aí, vocês têm disciplina de matemática e estatística, vocês vão ter disciplina né, de direito, né, vocês, né, pensa só, uma empresa de capital aberto, ela tem, não, desculpa, vamos do início, uma empresa de capital fechado, qualquer uma empresa limitada, ela tem um contrato social. Quer dizer, você precisa ser capaz de ler e entender o contrato social. Né? Uma empresa de capital aberto, ela segue uma série de regulamentos de CVM e outros, né? E você tem que ser capaz de olhar e entender. Né? Da mesma forma, quando ela publica os resultados dela por meio de um balancete, né? de um balanço de exercício, você precisa ter um mínimo de conhecimento de contabilidade para olhar aquele balanço, entender, né, o balanço geral, o demonstrativo do resultado do exercício, né, o DOAR, né, as origens e aplicações de recursos. Tá? E por aí afora. Né, você vai fazer, por exemplo, uma pesquisa de mercado para entender se um determinado produto teria aceitação ou não, ou algo desse tipo. Você precisa de estatística, né, para analisar ali os resultados. Então tem um conjunto né, de disciplinas, e elas são realmente heterogêneas, tá? E isso traz um outro desafio também, porque né, o administrador ele vai estudar a vida inteira. Né? Ele tem que fazer a graduação, ele tem que buscar, às vezes ele se especializa depois profissionalmente numa área, ele vai buscar uma pós-graduação, passa alguns anos, ele muda de área, vale a pena ele fazer, né, uma reciclagem. Né? Então, a questão da aprendizagem contínua, né, que chama-se hoje não estou lembrando o termo em português, mas é lifelong learning, né, ou seja, você estuda ao longo da sua vida, né, é bastante importante. Tá? Por isso que os cursos também de educação executiva, como né, os MBAs, as pós-graduações lato sensu, são também importantes. Tá? Segundo aspecto, né, e talvez assim o mais crucial, quer dizer, o bom gestor precisa lidar com pessoas, né, precisa ser capaz de fazer as pessoas executarem todas aquelas atividades, né, precisa ser capaz de se subordinar, né, e de ser, né, gestor, gerente, né, de pessoas que estão abaixo dele, tá? Precisa estar atento, né, às mudanças no ambiente, a entender um pouco o passado, o presente e olhar para o futuro. Tá? Por isso que a gente faz esse passeio, né, por diversas teorias, por diversos momentos, né, para vocês desenvolverem um pouco essa capacidade, né, de olhar o passado, né,
aprender, e depois profissionalmente, certamente vocês vão ter vivências, né, que quando aquelas situações acontecerem num segundo momento, vocês vão conseguir, né, dizer, olha, não, eu já passei por isso, eu já sei como é que resolve, né, ou tem uma ideia de como resolve. Pode até ser que a solução que eu usei lá atrás para resolver esse problema, né, não resolva o de agora, né, mas um caminho eu tenho para tentar, né. A ideia de lidar com eventos internos e externos, né, essa capacidade de entender que a empresa é um sistema e que ela está dentro de um ecossistema mais amplo, né, e a questão de olhar para frente, olhar para o futuro, né, de ter uma abstração, de ter uma visão sobre o que é aquela organização, sobre qual é o seu papel naquela organização, né, se essas coisas são realistas, não são, né, o que é sonho, o que é visão, né, e por aí à frente. Então, assim, esse leque, né, de atividades é que formam, né, assim, um gestor nessa sociedade, né, o termo está até aqui só da sociedade moderna, mas na verdade ela não é nem moderna, ela hoje já é assim, pós-contemporânea, né, na verdade nessa sociedade do século XXI, né, que a gente está vivendo, tá? Isso aqui eu já mostrei a relação, né, dos temas. Entender também um aspecto importante, né? Quer dizer, o administrador, ele é essencialmente um agente de transformação, né? Quer dizer, não que ele seja, né, o super-homem, né? Mas ele ele tem que ter um comportamento empreendedor, né, que consiga fazer mudanças, que consiga gerar transformações, né, nas organizações, né, e mais especificamente nas empresas. E aí a ideia aqui é levar as organizações para novos rumos, né, implementar novos processos, desenvolver novos objetivos, novas estratégias, né, buscar aí novas tecnologias, né, novos patamares para aquela organização. Né? Porque se for para você, né, eu brinco assim, igual o botequim da esquina, o cara vai lá, abre e fica lá no balcão e vende a pinga e o pastel dele, quer dizer, isso aí não é um administrador, né? Quer dizer, isso aí é uma atividade de sobrevivência, né? Quer dizer, o administrador em si, real, né, ele está buscando sempre, né, melhorar a empresa, né, melhorar a organização. E ele faz isso através ali das transformações. Quer dizer, ele é um agente educador, né, ele é orientador, né, dependendo, obviamente, do status, do cargo, da função que ele ocupa. Tá? Ele é um agente de mudança cultural, né, que ele fala assim, a gente sempre ouve muito nas organizações das pessoas mais antigas, eu faço isso assim a vida inteira e funciona. Né? E você que estudou, que está mais atualizado, que já vivenciou uma série de outras situações, né, você olha para aquilo e fala assim, poxa, está funcionando? Até está funcionando, mas podia ser melhor, né? Podia ser mais eficaz, podia ser mais eficiente, né? Se a gente fizesse de um jeito, em vez do jeito A, fazer do jeito B. Né? Então, essa mudança cultural, ela é importante. Né? Às vezes tem uma organização que ela está, por exemplo, a linha de produção dela e toda a estrutura está organizada por produtos. Eu produzo produto A, um B e um C, e aí a empresa inteira está organizada em função disso. Tá? E aí entra um gestor, os gestores começam a olhar e entender assim, não, peraí, quem compra esse produto A é diferente de quem compra o B, né, e de quem compra o C. E, de repente, mudar a estrutura daquela empresa para que ela tenha
por exemplo, uma divisão que atenda o cliente A, que compra o produto A e C, né, e uma outra divisão que tem, né, que atende o cliente B, que compra o produto B. Quer dizer, você deixa de ter uma organização, por exemplo, orientada a produtos, né, e passa a ter uma organização orientada, né, a perfil do cliente. Né? Então você vê, por exemplo, os bancos e as empresas ligadas aos bancos vêm fazendo um tipo de transição como esse. Quer dizer, antes você ia no banco, né, tinha lá o teu atendimento, conta corrente, poupança, não sei o quê. Você queria um seguro, você tinha que ver com a seguradora, né, na verdade com um corretor de seguros ou algo assim. Que às vezes aquela seguradora também pertencia ao banco. Né? De um tempo para cá, o banco começou a segmentar os clientes em função da renda. Então você tem lá o cliente, né, o cliente ralé que fica lá na fila, você tem um cliente ali de um nível intermediário, que tem um grau de atendimento, e você tem um cliente de, vamos dizer assim, de alta renda. E aí o gerente que te atende, tanto no segmento intermediário quanto no de alta renda, quer dizer, ele te oferta um leque amplo de produtos. Né? Ele te oferta conta corrente, ele te oferta cartão de crédito, ele te oferta investimento, ele te oferta seguro residencial, veicular, né? Ele te oferta, você é um cliente top, ele te oferta investimento em bolsa no exterior, ele te oferta cartão internacional, né? Ele te oferta câmbio, tá? Então, assim, é nitidamente uma mudança de foco, né? E para você fazer essa mudança, você precisa, né, de ter gestores que atuem como agentes de transformação, tá? Então, a gente entender, né, que o administrador ele tem um pouco esse papel, sim, de transformar a organização, tá? Entender também, né, quer dizer, esse material, como eu comentei com vocês, estava no... O Chiavenato fala um pouco sobre novas tendências, o Maximiano também, mas eu acabei trazendo alguma informação desse livro, né, de gestão do Henry Mintzberg, porque eu gosto dele, gosto da forma como está organizada, tá? Ele coloca lá, você vê que o livro é de 2009, ele coloca impactos futuros sobre as organizações. Né? E eu fiz questão de não mudar, mas estou comentando com vocês que esses impactos eles já não são futuros, eles já são presentes, eles estão aí. Né? Nós estamos vivenciando isso. Tá? A ideia de crescimento das organizações, né? É uma empresa comprando outra, são grandes oligopólios, você olha os principais setores da economia, são 4 ou 5 grandes grupos que dominam, né? Você olha, por exemplo, sei lá, setor de cerveja no Brasil, quer dizer, a Ambev tem 75%, 80% do setor, a Heineken tem mais um pouco, um pedaço, né? E tem um pedacinho lá que está dividido entre, né, a turma das artesanais. Né? E acabou. Né? Tem, acho que a Brasil Quirim também, né? E acabou. Não tem mais ninguém. Né? Você olha, né, no mundo, setor de, né, fabricação de aeronaves. Você tem a Boeing, você tem a Airbus, você tem a Bombardier, né, e você tem a Embraer. Essas 4 empresas, né, para aviação comercial, elas devem dominar mais de 90% do mercado. Né? Quer dizer, você olha a indústria automobilística, né, você pegar empresas aí, né, quantas marcas estão debaixo, né, do leque da Volkswagen, por exemplo, né, ou tem né, uma junção, Renault com Nissan, a Jeep, né, com a Fiat, agora parece que a Peugeot, Citroën também vai se juntar com a Fiat, quer dizer, você tem um crescimento grande das organizações, né, né, você olha o tamanho de empresas como
com a Petrobras, o volume de negócios, a quantidade de setores diferentes que ela atua, né? Empresas como a Petrobras, a Bayer, a BASF, a GE e N outras, a Siemens, né? A questão da concorrência, né? Quer dizer, a globalização e o uso da tecnologia de informação, né? A internet, basicamente. A concorrência ela deixou de ser local, deixou de ser limitada ali ao país, né, à região, ao país, e hoje você concorre, né, globalmente. Quer dizer, eu vou comprar uma, sei lá, uma vitamina C, né, eu olho aqui na farmácia o preço, aqui perto de casa, eu saio da minha casa, vou lá, olho, aí eu venho aqui na internet, eu olho, né, em outra farmácia, né, aí eu olho no eBay e eu compro onde é mais barato. Né? A questão da sofisticação da tecnologia, né? Quer dizer, vocês já são né, a maior parte de vocês já são da geração Z, né? Já nasceram a partir aí de 2000, quer dizer, já nasceram num ambiente tecnológico bem mais, né, sofisticado. A gente, né, a tecnologia permite hoje a gente fazer uma série de coisas, né? Por exemplo, essa aula que a gente está tendo aqui, tá? A questão do baixo crescimento das economias desenvolvidas e das taxas de inflação mais altas, tá? Isso é um fenômeno aí que a gente está tentando entender, né? A crise de 2008, 2009 trouxe uma série de consequências. Ela não foi uma crise tão grave quanto a de 1929. Por outro lado, gerou um pouco reaceleração da inflação. Agora, essa crise que a gente está vivendo agora, em 2020, né, essa crise sanitária que gerou uma crise aí econômica, ela vai trazer impactos que a gente ainda não sabe claramente, né, mas certamente, por exemplo, nós já estamos vendo aí o preço dos alimentos subindo no Brasil, né, tá aí o arroz, né, tá, o saco de arroz está custando 5 quilos, está custando R$ 44, está parcelando no cartão. Entendeu? Então, assim, essa questão da inflação, ou do que se chama de estagflação secular, né, é algo que precisa ser entendido. Tá? Já comentei lá a concorrência, né, como resultado aí da globalização, da internacionalização dos negócios. Quer dizer, eu posso hoje ser uma pequena empresa e vender serviços para o mundo inteiro. Né? Quer dizer, pela internet, né, ou eu tenho um site lá, ou desenvolvo um software. Quer dizer, em qualquer lugar do mundo você pode baixar o meu software, pagar, né, a licença e utilizá-lo. Tá? E a questão também da maior visibilidade, né, das organizações. Porque antes a gente olhava muito os produtos. Né? A gente conhecia os produtos, as marcas dos produtos, mas às vezes não sabia quem era a organização que estava por trás, a empresa que estava por trás daquele produto. Hoje a gente tem um maior cuidado, né, questões do uso né, de mão de obra escrava, é uma coisa que afeta muito o setor têxtil, né, da questão de, por exemplo, de não desflorestar, né, derrubar a árvore para gerar, sei lá, produtos de mobiliário, né, questão das organizações ter um comportamento mais ético, né, isso isso se chama responsabilidade social corporativa. A gente vai falar alguma coisinha aqui, mas vocês vão ter uma disciplina de ética e responsabilidade social no curso. Tá? Então, assim, hoje é muito mais visível, né, o que as organizações estão fazendo. Tá? Não só as empresas, mas, né, a gente está o tempo inteiro olhando, discutindo o que o governo está fazendo, o que a prefeitura está fazendo ou está deixando de fazer, né? O que o governo faz ou não faz, se a gente gosta, se a gente não gosta, né? E estamos lá nas redes sociais, lá no Facebook, né, postando e reclamando e discutindo. Né? Então, são coisas que estão aí, né, já no nosso cotidiano. Tá?
né, também que a gente está em transformação, né, muito forte, né, da nossa sociedade. Tá? Entender, por exemplo, que na verdade o que a gente está vivendo é o seguinte: a forma de se produzir e de se consumir bens e serviços mudou. Né? Dou sempre o exemplo, assim, quando eu, né, tinha a idade de vocês, já faz algum tempinho, né? Eu ia lá e falava, quero ouvir música. Eu, né, não tinha o Spotify, não tinha, né, o Deezer, né? Não tinha nem o Torrent, né? Para baixar um pirata, não tinha nada. Quer dizer, eu tinha que ir lá na loja e comprar um CD. Já não era vinil, eu peguei também um vinil, mas você ia lá e comprava um CD. Né? Então, você tinha 100 reais lá, não, você tinha, sei lá, 50 reais para comprar um CD, o CD custava 10, você ia lá na loja americana, no outro lugar, comprava 5 CDs e vinha feliz para casa. Né? Hoje, você não faz mais isso. Tá? Você faz uma assinatura lá do Spotify ou outro serviço desses, né? E você tem acesso a uma infinidade de músicas. Então, quer dizer, a gente mudou de uma sociedade industrial para uma sociedade da informação. Tá? Você vê que o autor que trata, né, que gerou esse quadro aqui, que a gente trata, é o John Naisbitt. Ele é um futurólogo futurista, né? E ele escreveu nos anos 80 um livro chamado Mega Trends, né, que é Mega Tendências. Eu gosto também de mostrar isso, porque, na verdade, essas mega tendências elas já aconteceram. Né? A gente já vive nelas. Né? Quer dizer, a tecnologia deixou de ser simples e passou a ser sofisticada. Um smartphone, não precisa nem ser de ponta, não, um mediano aí, quer dizer, ele tem mais capacidade de processamento do que toda a computação da NASA dos anos 60 e 70. Né? Quer dizer, a economia que era antes limitada a uma nação, hoje é global. Né? Quer dizer, você fala, eu quero apostar num cassino, né? No Brasil é ilegal. Pô, mas eu entro na internet, né? Tem lá o NetBet, eu boto cartão de crédito e posso apostar nos jogos do futebol. Né? Quer dizer, a visão que era muito de curto prazo, de produzir e vender, né? Ela é uma visão mais longa, né? Uma visão de futuro, de transformação, tipo de democracia, né? A gente antes delegava o poder aos nossos representantes eleitos, hoje a gente quer participar mais, né? A gente quer tomar as decisões, né? Quer dizer, a questão antes da hierarquia, né? Aquela ideia do, como que é? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Né? Hoje não, tem muito mais comunicação lateral, né? A participação, as organizações são muito mais abertas, tá? São muito mais descentralizadas, né? Tem muito mais espaço para colaboração. Né? Então, eu gosto de trazer esse quadro, né? Para a gente olhar que tem uma série de transformações que já estão aí, que é o que vocês vão encontrar no mercado de trabalho, né? Que vocês, alguns já estão e que outros vão entrar. Tá?